Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Nós vamos estar falando de um assunto importantíssimo hoje à noite: pandemia e os impactos emocionais. Desde o início dessa pandemia, nós temos falado que existem dois tipos de pandemia acontecendo no mundo: a pandemia viral e a pandemia emocional. Nós estamos enfrentando a doença física da Covid-19, mas também os seus muitos efeitos colaterais. O nível de estresse, de ansiedade, de medo que veio junto com essa pandemia é sem precedentes. O caos na saúde, as muitas mortes, o desemprego, toda essa instabilidade política e econômica tem mexido muito com a nossa cabeça. E em um nível maior ou menor, todos nós estamos sentindo o peso, o impacto de tudo isso nas nossas emoções. Como disse o Dr. David Kessler, estamos todos lidando com a perda coletiva do mundo que conhecíamos. E para nos ajudar a lidar com muitos dos questionamentos que temos em torno desse assunto, eu convidei uma excelente profissional da saúde mental, na verdade, antes de tudo, um grande ser humano, uma grande mulher, mãe, avó, psicóloga, que há mais de 40 anos tem dedicado a sua vida a cuidar, a ajudar pessoas. A doutora Tonina Miraglia, que é uma grande amiga lá de Piratininga, São Paulo, é quem vai estar conosco hoje à noite. Então, vamos receber aqui a doutora Tonina Miraglia. Boa noite, doutora Tonina, seja bem-vinda. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite de estar aqui conosco hoje para nos ajudar a lidar com esse tema tão importante nesse momento de tamanha fragilidade e vulnerabilidade que nós estamos vivendo. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Muito obrigada. Um prazer estar aqui com você. Então, nós estamos lidando, como já falei, com muitos sentimentos, né? E um deles é o sentimento de medo. Muitos medos. Medos do que vai acontecer, medo dessa crise não passar, medo de morrer, medo de perder pessoas que amamos e etc. E, normalmente, quando um membro da família contrai o vírus, os outros membros da família começam a sofrer, né, de hipocondria, ou seja, começam a sentir os sintomas da doença, acabam se automedicando sem necessidades e alguns acabam passando até mal com os efeitos colaterais aí da medicação. O que a senhora orienta os membros da família, né? O que eles devem fazer para não cair nesse pânico e nesse desespero? Esse tema que você trouxe é bastante importante e são duas palavras que englobam muitas informações que eu acho que são oportunas a gente conversar a respeito delas no momento, né? Porque existe mesmo essa pandemia que é viral e existe uma pandemia emocional, com um misto, né, de emoções e sentimentos, e especialmente o medo, como você disse, exacerbado, né? E eu acho interessante, né, às vezes a pessoa vai a um médico e faz os exames, tem uma taquicardia, alguma coisa, faz todos os exames, e aí o médico não encontra nada e diz assim para ela: olha, você não tem nada, isso é só psicológico. Esse só é tão interessante, né? Porque eu acho que quando você encontra uma questão física, o diagnóstico leva ao tratamento, você medica e normalmente a pessoa ou se cura ou fica muito melhor e estaciona. Mas no caso daquele que é só psicológico, compete um trabalho de bastante aprofundamento, né, e investigação. Então, essa pandemia emocional
ela é relevante e é bom a gente parar para pensar a respeito dela. Como a gente está colocando esse vídeo, e eu acredito que várias pessoas vão assistir, eu vou trazer um valor que, para mim, faz muita diferença para prevenir medo, para aliviar estresse. E esse fator é a informação, né? Então, de maneira geral, ela está aí no ar e aí as pessoas ficam um pouco insensíveis, né? Porque elas estão aí no ar. Mas a gente não pode se esquecer delas, né? E eu não poderia começar a falar de medo sem falar a respeito disso, né? Primeiro, fique em casa. Se é difícil, procure alguém para conversar, para você entender por que para você é difícil. Porque, por exemplo, uma pessoa que mora num país que tem neve, nevasca, frio extremo, ela fica muito tempo sem sair de casa, né? Eu tenho amigos que moram fora que amanhecem com a porta travada de neve e não acontece, né? A pessoa sabe lidar com a restrição e com o limite. A máscara. Eu não suporto usar máscara. Um cirurgião fica com a máscara o dia inteiro, em pé, né? Com a vida de uma pessoa nas mãos dele, né? O dentista fica o dia inteirinho com a máscara. Então, assim, por que para você é tão difícil, né? Às vezes essa dificuldade de lidar com restrição, se ela aproveitar essa oportunidade para aprender a lidar, primeiro que ela vai prevenir o Covid e segundo que ela vai ganhar uma competência para lidar com limites para a vida dela todinha, vai ser maravilhoso, né? Então, assim, primeiro, fique em casa. Você pense como eu poderia conversar com as pessoas daqui de casa, como eu poderia trabalhar daqui de casa. Vai exigir uma reorganização? Claro que vai, mudou o paradigma, mas muita gente está conseguindo, você também consegue. Então, primeiro, fique em casa. Se é essencial o que você tem que fazer e você só consegue fazer fora de casa, máscara, distanciamento, né? Tem o isolamento domiciliar, que é quando a pessoa tem os sintomas, né, de febre, tosse, desconforto respiratório. Aí a gente fala de isolamento domiciliar e observação por 14 dias. Por quê? Para não sobrecarregar o sistema de saúde, para não vir o colapso de atendimento. Ficar em casa como? Quarto individual e ventilado, né? Se a casa for pequena, aí é necessário contactar os serviços de saúde e essa pessoa vai ser encaminhada para um isolamento na instituição. Em casa, ela precisa ter um único cuidador. Se possível, um banheiro exclusivo. Se não, muito cuidado, muito álcool 70, muito álcool gel, toalhas descartáveis e lenços descartáveis e refeições no quarto, os usos pessoais sempre separados, lavados à parte, atenção para trincos e pontos em geral que todos tocam. Então, assim, as recomendações são essas, né? Então, assim, a gente não pode deixar isso de lado, porque isso aí já previne bastante medo e bastante estresse, né? Então, se por acaso tiver tosse, desconforto respiratório, febre, vai para o quarto, mantém o isolamento e monitora. Se necessário, entre em contato com o serviço de saúde. Mas a gente sabe de casos que se resolvem assim e não manifestam o Covid. Se após 14 dias permaneceu, é o caso de procurar. Estando em casa, tome esses cuidados. Pode haver crise de ansiedade e pânico? Pode haver, mas assim, se você seguir esses passos, pode ser que não aconteça. Porque assim, eu acho que quando uma pessoa não está bem, nós temos uma razão muito importante para que as outras façam o possível para estarem bem, porque agora é a hora de acudir essa pessoa, né? Infelizmente, nós temos um hábito que é o contrário, né? Quando uma pessoa não está bem, todo mundo começa, né, a perder o controle junto. Não, a hora é para aquela pessoa. Então, agora
É a vez dela, nós vamos prestar atenção nela. Eu creio que a informação liberta e a consciência de fazer o que é certo alivia bastante o estresse. Sim. É um momento de todo mundo meio que como família ser o termômetro um do outro, né? Porque realmente nós estamos vivendo um momento que as emoções estão afloradas, o sentimento de medo, e a gente precisa ser o termômetro um do outro, né? Monitorar um ao outro. E isso acontece aqui em casa, né? Às vezes né, a minha filha está sentindo febre, ou o Steve, ou eu mesmo, né? E a gente vai lá, não, tá, vamos ver se é febre mesmo, vamos medir. Né? Você tô com dor de cabeça, você bebeu água hoje? Então, tentar ser o termômetro um do outro e não atiçar medo. E Sim, todo mundo já começar, né, a entrar em pânico, porque sim. realmente não ajuda. Um dos medos que a pessoa contaminada tem é o medo da morte, né? E é um medo real porque nós estamos vivendo essa realidade no nosso dia a dia. Então, assim, meio que pegar a Covid hoje virou sinônimo de morte, vou morrer, né? O que fazer para lidar com esse sentimento de medo e manter a calma, que é extremamente necessária e até importante para a saúde, né? Então, todas as emoções, né? Nós temos 5 emoções: alegria, tristeza, raiva, medo e desapego, desprezo. E para todas as 5, isso que eu vou falar vale e a gente está aplicando tudo no medo. Nós podemos modular as emoções. Eu não recomendo o verbo controlar, policiar, não recomendo. Eu recomendo modular, quer dizer, organizar, né? Tentar manter ali na média. Então, pense numa régua de 1 a 10. O medo do dia a dia é um medo que vai do 1 ao 5, volta do 5 para o 1. Se acontece algo muito impactante, ele bate no 10, mas o ideal é que a gente pense, reformule, racionalize e ele vem ali para o 5. Porque senão se a gente não fizer nada e ele permanecer ali no 10 muito tempo, realmente virão crises, né? Porque a Sim. nossa mente, ela entra num déficit, ela entra no vermelho, né? Sim. Por uma exacerbação emocional. Então, a gente pode modular o medo. Como que a gente modula o medo? A gente modula o medo pensando. Primeiro, nós temos uma estrutura cognitiva. Como que nós chegamos até aqui? Nós temos que flexibilizar essa estrutura para reestruturar. Se eu tenho uma estrutura baseada em medo, tudo me dá medo. E quando tem razão, aí aquilo explode mesmo. Então, esse é um hábito de pensar. Às vezes é um hábito que eu tenho aí há 15 anos, há 20 anos, há 30 anos, põe a idade nisso. É um hábito que eu criei, um caminho que eu marquei. Para eu mudar isso, eu tenho que flexibilizar. Como que eu flexibilizo? Para reestruturar. Pensando, né? Então, por exemplo, eu posso ser infectada? Ótimo. Eu posso, né? Eu posso. Então, não é pensamento positivo. Pensamento positivo diz assim, eu não vou ser infectada. Não, né? Isso aí tem uma fenda perigosa, né? De ignorar a realidade. Não, eu posso ser infectada, mas eu posso não ser infectada. Para onde que eu estou olhando? Onde estão os meus olhos? Onde está o meu olhar? Onde eu estou pondo o foco? Então, não é uma questão de eu me desconectar, é uma questão de eu ter foco, e é diferente, né? Então, e se eu me infectar? Muitos infectados morrem, mas Sim. muitos não morrem, né? Muitos que adoeceram morrem, mas muitos não morrem. De novo, para onde eu estou olhando, né? Eu posso colocar a minha atenção nessa estatística de cura, sem Sim. negar as outras possibilidades. Eu só vou banhar a minha mente com essa probabilidade que ela é real, né? Eu também não estou fazendo nenhum jogo, ela é real, ela é baseada na realidade.
Outra coisa, eu preciso ter consciência da minha vulnerabilidade. Uhum. E aí entra uma fé que precisa ser viva sobre eternidade e sobre pós-morte, né? Sim. Eu preciso testar a minha crença em momentos bons, né? Porque não adianta você ter uma crença assim, linda, né? Que cabe na sua mente, que não exige fé, que você enxerga tudo, que você crê, tá tudo posto, tem uma lógica ali, mas no dia mal, ela não te apoia, não te segura, ela não tem respostas. Então, precisamos ter uma fé viva que responda aos nossos anseios, às nossas necessidades, né? Eu preciso desenvolver intencionalmente exercícios de bons pensamentos, insistir neles para desenvolver bons hábitos de pensar. Isso pode acabar mal? Pode, mas pode acabar bem. E a minha responsabilidade hoje é essa, né? Fazer o certo. Se a minha escolha é essa, fazer o certo, observar a prevenção, cuidar do outro, cuidar de mim. A tendência de que tudo vai dar certo fica quase que certa. Eu tenho que fazer escolhas certas. Você falou em lidar com o sentimento, manter a calma. Outra coisa para a gente desconstruir, né? Sentimento é importante, emoção é importante, isso tudo faz parte de nós. Mas sentimento não é fato. Então, quando a gente fala assim, eu sinto que, sentimento não é fato. Por que você está sentindo isso? E aí a gente vai para o que a gente pensa do evento, né? Sentimento não é fato. Qual é o fato? Vamos entender qual é o fato. E aí a gente modula o medo, como? Examinando o pensamento, né? Eu sei que parece complicado, mas é uma prática. Quando você tem essa prática de falar, não, peraí, deixa eu respirar, não estou pensando muito legal a respeito disso, estou pensando só de um lado. Deixa eu ver se não tem um outro jeito de pensar sobre isso. Que é isso que modula a emoção, né? Quando a gente fala assim, nossa, aconteceu isso e eu fiquei morrendo de medo. Não, aconteceu isso, você pensou aquilo e ficou morrendo de medo. A gente não percebe o que pensa. Sim. E essa questão da percepção, né? Sentimento não é fato. Uma das queixas que eu tenho ouvido comum é que esse medo de contaminação gera um certo sentimento e abandono da pessoa contaminada. Então, duas pessoas já me disseram a seguinte frase: nossa, parece que eu peguei uma lepra. Mesmo depois de já ter sido curado, as pessoas ainda querem distância de mim, né? Parece que eu peguei uma doença incurável. Então, assim, pode ser que exista um preconceito real, ou pode não ser, pode ser uma percepção, não é? Sim, né? Para quem precisa ser aceito, eu reitero o que você falou. Se você começar a achar que você está sendo rejeitado, que sem razão as pessoas estão te evitando, pense bem se isso está acontecendo ou se você está projetando uma coisa que você acha. Que às vezes a gente se sente assim. Mas por quê? Porque a gente sabe o perigo do contágio e o medo que as pessoas têm da doença, né? Então, para quem adoeceu ou está em suspeita de adoecimento, eu sugiro que você considere que tenha assim uma noção de autopreservação no ar, de cuidado, e isso é compreensível, né? Entenda os limites, novamente, entenda as restrições. Porque se você não entender isso, você vai ter que experimentar algumas situações frustrantes. Ontem à tarde eu conversei com uma pessoa que foi a um determinado lugar, precisou ir, e alguém veio para cima dela assim, olá, quanto tempo! E ela disse que foi para trás e fez assim.
né? Imagina o que o outro pensou. Sim. Mas ela se protegeu, falou, olha, eu cheguei de viagem, eu não estou abraçando nem a minha mãe, né? Então, assim, se o outro precisa se proteger, se o outro precisa se afastar, pode ser um preconceito, assim, bobo, tolo, né? Não inteligente. Mas também pode ser que você esteja com uma expectativa muito alta e ele está se preservando, né? Então, isso aí existe. Se tem uma contaminação ou uma suspeita, você precisa aceitar que o outro está se cuidando. Agora vamos examinar. Se você começar a pensar, parece que eu tenho uma lepra. Parece, né? Parece não significa que é. Sentimento não é fato. Eu acho que ainda não tem conclusão. Seja conclusivo para o seu bem, né? Às vezes a gente aumenta as coisas e eu acho que esse assunto ele já é pesado em si, a gente não precisa pôr mais carga nele, né? Ele já é pesado. E para quem não adoeceu e não tem essa suspeita ao lidar com o outro, vamos lembrar que nós sempre podemos nos expressar, nos manifestar de uma forma mais afetiva, mais empática, né? Mais considerando mais como o outro está, o bem-estar do outro, né? E se você estiver na mesma casa, você vai fazer isso guardando a distância. Se você estiver em outra casa, você vai fazer a mesma coisa virtualmente, na medida do possível, se comunicar. E não esqueça da família. Se comunique com a família também. É a minha recomendação. Empatia, se coloque no lugar do outro. É um momento que todo mundo está sofrendo, né? Porque o que está doente sente, né? Porque a gente fica mais carente quando está doente. E nós queremos o abraço, a gente quer o tapinha nas costas, a gente quer todo mundo ali. Mas a gente precisa pensar que o outro também está sofrendo, porque nós gostaríamos de abraçar. A gente gostaria de estar mais junto. E nesse momento a gente precisa expressar esse amor e esse cuidado de forma diferente. Então, ao mesmo tempo, eu preciso me colocar, não ficar no lugar de coitadinho e também me colocar no lugar do outro. Traz sofrimento para todo mundo. Algo importante que a gente pode, né, aprender é como ajudar. Que a gente está nessa dificuldade de entender os limites e como viver esse novo momento, né? Como ajudar alguém que está doente de maneira prática, mas sem medo, mas com segurança. Sem medo é difícil. Né? Sem medo é difícil. No consultório, 90% de queixas que envolvem ansiedade estão derivando de medo. E 90% esse medo é irreal. Né? É uma pessoa que pensa de uma forma muito assim, desqualificada sobre si, sobre o outro. É uma pessoa que espera o futuro com muito pessimismo. Isso tudo baseado em mentiras, especialmente em relação ao futuro, porque ninguém sabe, né? Ninguém conhece. Então, a tarefa é desconstruir, baseado em falta de evidência. Covid é uma evidência, então a gente lida com medo real, né? Uhum. A gente lida com medo real. Então, eu preciso entender o que eu penso do vírus, né? Analisar a realidade do vírus e não a realidade do meu medo. A realidade do vírus. Novamente, as informações são importantes para que a gente esteja esclarecido, seja um instrumento de esclarecimento e possa agir com segurança.
né? A falta de informação, não a observação das ações, faz de nós inconsequentes, irresponsáveis, né? No gerenciamento da nossa própria vida e na do outro também, porque estimulando pessoas a saírem de casa, eu tenho responsabilidade sobre isso. Sim. Interessante. E tem muitas maneiras, né, que nós podemos servir. É um momento de ser criativo e usar a criatividade, né? Tem muitas maneiras que nós podemos assistir uma família ou alguém que está doente sem necessariamente expor ela e a nós mesmos, né, de maneira segura. E criatividade é uma coisa de Deus. Se nós estamos interessados realmente em servir, nós vamos encontrar maneiras, né? Se nós não quisermos, nós vamos usar tudo isso como uma desculpa, né? Agora, também dos medos que as pessoas enfrentam, especialmente aquelas que já pegaram o Covid e depois de estarem recuperadas, precisam voltar à vida normal, ao trabalho, é o medo de pegar de novo, é o medo de ser contaminado de novo, é o medo de ficar sequelas. Como lidar com isso? Meio que é como uma volta para um mundo que agora ela já se queimou e como não fazer de novo, né? Novamente, é um medo real. Sim. Nossa tendência natural, eu acho que é uma coisa assim da nossa carne, né? Nossa tendência natural é deixar que a nossa mente navegue por águas sombrias, né? Águas turvas. Essa é a nossa tendência natural. Então, nós temos que aprender a realinhar o que nós pensamos baseados na realidade. Sobre ficar com sequelas, ser novamente contaminado, ser rejeitado por família, amigos e no trabalho. Sobre sequelas, mais uma razão para a gente se informar bem e prevenir, né? Porque falar sobre cura e reabilitação é muito bom e é importante, gera esperança. Mas isso não pode nos dessensibilizar. Que há cura, que há tratamento, que ótimo. Mas o que eu não quero é pegar. Uhum. Né? E sobre a sequela, realmente existem já algumas constatações, né? Porque o uso do anestésico, especialmente na neurologia, tem um tempo determinado, né? Para uma cirurgia, né? Tem um tempo determinado. E as pessoas que chegam até o processo de ventilação, elas precisam passar por períodos longos de anestesia e isso mexe com a nossa mente, com os nossos neurônios, com o nosso cérebro, enfim, né? Então, de novo, nós precisamos evitar. Agora, também existe toda uma fisioterapia pós-Covid, né? Uma fisioterapia respiratória, uma reabilitação cognitiva, mas assim, não é simples, então temos que evitar, né? Ser novamente contaminado, o que a gente vê? A gente vê cientistas sérios dizendo que não. A gente vê cientistas sérios dizendo que sim. O último artigo que eu li falou que a vacina vem, mas ela imuniza no máximo por 1 ano. Isso faz a gente pensar em recontaminação. Ou seja, é inédito. É algo novo. Você não pode ficar ouvindo só uma fonte, né? E vivendo segundo aquilo. Você tem que dar ouve um pouco aqui, um pouco ali, depois tenta filtrar isso tudo e fica em casa. E se tiver que sair, sai de máscara, lava a mão 30 vezes, né? O que era toque, hoje já não é toque. Você vê, por um lado, hoje a gente tem mais ansiedade, mais depressão e mais estresse pós-trauma. Por outro lado, o que era doença já não é, porque o toque, hoje a gente lava a mão 1000 vezes por dia. Se você visse uma pessoa fazendo isso antes, você ia falar assim, não, é toque, né? Então, Sim. 100% de certeza, né? Porque
a rejeição, né? Família, colegas, trabalho. Quando a gente chega com uma afirmação assim muito conclusiva, um bom questionamento é assim: eu tenho 100% de certeza disso? Será que outras pessoas no meu lugar pensariam exatamente como eu estou pensando? Ou tem um outro jeito de olhar para isso, de pensar sobre isso? Então, assim, são bons autoquestionamentos, né? Sim. Para a gente desconstruir medo, não é verdade? Que mais que eu poderia falar? Eu não tenho garantia de cura? Não. Mas eu também não tenho garantia de agravamento, eu também não tenho garantia de morte. E essa dúvida, ela é libertadora. Ela não deveria ser perturbadora, ela deveria ser libertadora, porque a dúvida me deixa um espaço para eu criar alternativas possíveis, minhas possibilidades, eu tenho esse espaço, né? Eu posso pensar. Então, nós temos que admitir o que não sabemos, né? Temos que considerar que se escolhermos o certo, as chances de fazer dar certo aumentam. O que nós temos certeza hoje é a incerteza. Sim. Como que eu uso isso a meu favor? Criando as minhas possibilidades baseada na realidade, nas informações e ajudando as pessoas ao meu redor a fazerem o mesmo, né, Elba? Sim. É porque senão nós vamos começar a viver de paranoia, né? Então nós vamos começar a viver realidade que não existe, vamos criar mundos que não existem. A nossa mente é poderosíssima para fazer isso. E aí, em vez de viver aqui o momento agora, né, nós vamos começar a viver uma realidade que não existe. Somos roubados desse momento presente, né, de uma saúde presente. Então, tive a doença, já fui curado, estou bem, glória a Deus por isso. Não vou aumentar sofrimento, não, porque a vida já tem os seus próprios, né? Jesus já disse, né? Cada dia tem o seu próprio mal, então não vamos aumentar sofrimento, vamos viver com aquilo que a gente tem. Mas, assim, tem muitas pessoas que não pegaram Covid ainda, né? Não perderam um parente, mas, assim, todo esse estresse, tudo que está acontecendo em nossa volta gera sofrimento, gera angústia. E a gente vive com um estresse contínuo, né? Pelo menos aqui na nossa realidade, quem está doente, quem está internado, quem morreu. Então, assim, a gente lida com esse estresse contínuo, diariamente, das notícias em volta de tudo isso. O que fazer para lidar com isso, né? Com esse estresse constante, sem adoecer mentalmente e emocionalmente? Por um lado, no meio cristão nós sabemos que nós somos corpo de Cristo, né? Sabemos que a partir de um determinado momento da nossa escolha consciente, né? Nós somos corpo de Cristo. Mas antes disso, nós somos um corpo chamado humanidade, né? Então, antes a gente ouvia falar de epidemias, né? Fatos que aconteciam em determinados lugares, e a gente se compadecia, e a gente conversava sobre isso, e orava, e buscava organizações que cuidavam e investia de alguma maneira nessas organizações, mas sempre muito longe, né? E nós nunca fomos tanto nós, né? Hoje a humanidade... Hoje, quando nós nos referimos à humanidade, nós dizemos nós. Então, sofrer, né, pelo que acontece com o outro, mesmo não tendo tido, não tendo perdido parente, é sinal que a gente é humano, é muito bom. Eu acho bom, né? E eu penso, Elba, que essa dor ela não pode ser um incômodo, né? Como você disse, aí na sua região as coisas estão difíceis e vocês estão conscientes disso. Eu diria que aqui na minha região as coisas estão bem difíceis, mas a cultura mais aqui para o sul é uma coisa um pouco assim, não, eu vou, eu faço, eu peço,
poderoso, poderosa, né? Então, a diferença é que aqui as pessoas não estão percebendo muito, não, né? A gente vê, não pelo discurso, porque o discurso ele é correto. Não, é perigoso, não, tem que usar máscara, precisa ficar em casa, né? O discurso é correto. Mas não é o que as pessoas estão fazendo, né? Se você sair por aqui à noite, você vai ver o bar só vai esvaziar se a polícia chegar, né? Então, a diferença é essa. E é uma pena, porque um pouco do medo, né? A dor, isso pode ser um elemento de propulsão para a minha ação, tanto de autocuidado quanto da compaixão com o outro, mas também da preocupação com o outro, do cuidado com o outro, né? Eu converso com pessoas muito diferentes, né? Porque eu tô disponível para um trabalho voluntário aqui, atendo pessoas da área da saúde, uma parte de trabalho voluntário, uma parte de trabalho particular. Então, o meu atendimento é bem heterogêneo, eu ouço muita gente. E aqui eu vi comerciantes que assim que a ameaça chegou aqui, fizeram uma conta e viram que ainda iam conseguir preservar o lucro, demitiram todo mundo e fecharam as portas. E eu vi comerciantes treinando os vendedores para vender pela internet, fazendo o possível para as pessoas ficarem em casa e dando oportunidade de ganhar, né? Tentando manter os salários, reduzindo o próprio ganho, mas abençoando pessoas e incentivando a ficar em casa, né? Eu vi empresários também que demitiram todo mundo e fecharam a porta. E vi empresários enviando cadeira, computador para a casa dos funcionários, para os funcionários trabalharem em casa, mudando o vale refeição, que é do restaurante, para o vale alimentação, para a pessoa poder comprar comida e cozinhar em casa, mudando o benefício de vale combustível para plano de dados de internet, para a pessoa trabalhar bem em casa, né? Então, a gente vê de tudo, né? A gente vê, eu vi assim, educadores que fizeram pressão em autoridades, né? Ameaçando fechar as portas se não voltassem para a escola presencial. E eu vi educadores, assim, chorando pelos alunos, pelos professores e os seus empregos e indo atrás, porque tem muita gente trabalhando à distância já antes da pandemia. Então, indo atrás, descobrindo como que faz, como que dá para fazer, o que é possível. Isso tudo é conteúdo disponível na internet. As pessoas estão compartilhando experiência. Vi educadores que têm canais na internet hoje ensinando, ensine à distância. Faça uma aula divertida. Tem professores se fantasiando para dar aula de história. Tem professores ensinando os alunos fazendo emoji e eles interagem com os próprios emojis ou avatares, né? Eu até enviei uns meus para você, que eu fui atrás disso para poder continuar ensinando Bíblia para pré-adolescentes. E eu não tenho uma universidade particular e com milhares de alunos, eu tenho 20 pré-adolescentes aqui, entendeu? Você tem que aprender, porque é uma coisa que você não sabia, então você vai aprender e você vai fazer. Então a gente vê isso tudo, de qualquer maneira, eu entendo que foi mais um momento da gente fazer escolha, né? Sim. Fazer escolha. E essas escolhas vêm baseadas bastante no meu amor ao próximo, na minha, né? Como que eu quero continuar fazendo da maneira como é possível para mim hoje. Sim. Na verdade, a crise, ela sempre vai revelar o caráter das pessoas, né? Então, você vai se esconder atrás dos seus medos e das suas limitações, que todos nós temos, né? Nós temos limitações de todos os tipos. Ou você vai encontrar maneiras criativas nesse momento, né? De usar essa oportunidade do sofrimento para ser as mãos de Deus, para ser agentes de consolo, agentes de cura,
para levar a compaixão e o amor. Então, o sofrimento é uma coisa muito boa, né? E esse sentir a dor do outro, nós vamos sentir simplesmente a nossa e ficar paralisados, ou nós vamos usar ela como um motivador, né? Uma força propulsora que nos faz sair de nós mesmos e parar de olhar para o nosso próprio umbigo, porque tem gente sofrendo mais do que nós. Sempre tem alguém sofrendo mais do que eu, né? Mas assim, doutora, um dos sofrimentos que a gente tem percebido e até vivido nessa pandemia são as pessoas que perdem pessoas que amam, né? Nós perdemos nessa pandemia rituais importantíssimos aí ao processo de assimilação da morte, né, da perda. Então, o fato de não poder velar, o fato de não poder se despedir, fazer as últimas honras, chorar ali em cima do caixão, saber que a pessoa que eu estou enterrando é realmente um membro da minha família, tudo isso dificulta muito, né? Pelo menos na minha própria experiência, porque nós estamos lidando com a perda recente, né? Dificulta muito esse processo de assimilação. O que a senhora recomenda para uma família que perdeu um ente querido, né, nessa pandemia, e até famílias que perderam mais de um? Nós conhecemos casos de família que perderam 3 membros da sua família, assim, né, em tempo muito rápido. E além de ter dificuldade de processar essa perda, ainda tem o medo de que quem mais vai morrer? Será que nós vamos perder mais gente? Então, o que a senhora recomenda para as pessoas que estão aí sofrendo nesse momento, né? A perda de alguém que ama, de um familiar? O que elas podem fazer para processar isso de forma saudável? Já que tudo aquilo que nos ajudava, de certa forma, foi nos retirado. Sim. Você vê como esse processo é diferente, né, Elba? Começa lá com sintomas e medo. Medo do diagnóstico. Aí, diagnóstico. E agora? Aí, o processo de tratamento. Se tanto, tem o retorno, né? A reabilitação, que é um outro processo. Não é tranquilo, não. Esse pessoal que sai com todo mundo batendo palma, repito, é bom da gente ver. Pessoas saindo do hospital, todo mundo... É muito bom, é encorajador. Mas a realidade não é essa, né? A saída começa um outro processo. E em caso da morte, de novo, outro processo. Porque não é só cultural, ritual, né? Isso de você constatar a morte, de você ter o velório, de você se despedir, de você ver enterrar. O luto, né? Isso é muito importante, isso existe desde sempre, né? É importante para você fechar o ciclo com aquela pessoa. E o luto, ele é saudável. Né? Ele é saudável, dependendo do tipo de luto, né? Ele pode durar até 1 ano. Você sabe, quando eu era pequena, eu me lembro, minha avó morreu, minha mãe usou preto por 1 ano. Uau. Era o luto, né? Era uma maneira de dizer, olha, eu estou triste, né? Tome cuidado com a aproximação, tome cuidado com os assuntos, porque eu estou triste. Agora, é o seguinte também, viu? Aquilo passou, a pessoa botou a roupa vermelha e seguiu a vida, não tinha Rivotril. Sim. Né? O luto é importante. Né? Agora, ele tem um tempo também. Além disso, aí também a gente já precisa ver o que aconteceu. Nesse caso, nós somos roubados disso tudo. Então, parece que não termina. Né? Então, nós temos que buscar relações um pouco melhores com esse fato. Né? Nós temos que encontrar outras maneiras de honrar a pessoa. Nós temos que resgatar o legado dela, né? E identificar e guardar,
né? O legado é importante. Descobrir outras alternativas para encerrar aquele ciclo, porque é importante que ele seja encerrado, né? Sim. Mesmo numa situação mais difícil, porque aquela sombra de ameaça continua. Mas nós temos que entender que aquela aba fechou. Então vamos honrar, vamos identificar o legado, vamos admitir que o fato é irreversível, né? O que é aceitar? Aceitar não é dizer ok, tá tudo bem, né? Segue a vida, segue a fila, eu não sei, tem umas expressões assim, até um pouco esquisitas. A fila anda, segue o bonde. Não, não é isso. Aceitar é entender que é irreversível, é entender que está fora do meu controle. Sim. Que essa não aceitação, na verdade, é uma guerra comigo mesma, a arena é a minha mente e eu vou acabar com ela, né? Sim. E vou perder. Então, aceitar significa, aconteceu, é irreversível, está fora do meu controle, né? E eu preciso também entender que quanto mais aquilo me dói, também é porque mais eu valorizo a vida. E a vida é justamente o que eu tenho nas minhas mãos hoje, para viver. E eu preciso viver. Mais triste, mais conformado, mais aceitação, lamentando a ausência, mas entendendo que eu tenho meus passos para dar hoje, né? Porque o que eu tenho hoje é vida. Então, é importante eu honrar quem perdi, identificar legado e preservar e seguir a minha vida, dando lugar e espaço para minha dor, para o meu choro, sabe? Eu acho que quando a gente tem razões para tristeza, eu acho que a gente não deveria se medicar. Eu acho que a gente tem que viver a tristeza, tem que esgotar aquilo, né? E seguir a vida. Seguir a vida, querida. Na verdade, fugir, que é o mais fácil, né? A gente quer fugir da dor sempre. Fugir é o inimigo do consolo, né? Fugir é o inimigo da cura. Porque aquilo que não é vivido, né? Essa tristeza não vivida, ela vai gerar sintomas. Então, né, essa tristeza que é normal, ela pode virar uma tristeza doentia, se ela não for vivida, né? Mas, assim, as palavras, elas têm muito poder, né? E as palavras, elas são importantíssimas no processo, tanto de cura quanto de consolo. E ao redor do que estão sofrendo, tem gente que ajuda, né? Com palavras adequadas, sabe o que dizer, mas tem gente que atrapalha, falando que não devia. Então, o que dizer para alguém que está doente ou que perdeu um ente querido, ou não dizer? Então, eu penso que quando você considera o quanto isso tudo é inédito, né? Também quanto que a gente não sabe o que dizer, né? E às vezes o silêncio fala mais alto, né? Minha sugestão, assim, não use frases feitas, não seja impulsivo, não dê respostas automáticas, né? Isso de vai dar certo, vai dar tudo certo, você sabe onde ele está, né? Isso aí não consola. E eu creio que a Bíblia tem recursos inesgotáveis de consolo. Mas a gente tem que usar com sabedoria, porque senão parece que você está minimizando a dor do outro. Sim. Eu entendo que a primeira coisa que a pessoa precisa é ser ouvida, né? E essa escuta ativa pouca gente tem. Nós temos muita pressa em dar resposta. E mesmo que a pessoa diga, né? Me diga alguma coisa, fale alguma coisa. Às vezes não é exatamente isso que ela quer.
Você pode até responder, eu estou aqui para te ouvir. E ouvir. Mas eu ainda fico com os recursos inesgotáveis de consolo que a Bíblia oferece e também a ação do Espírito Santo, né? Ele é chamado de o Consolador. Nós podemos ouvir a pessoa, nós podemos orar, clamar que ele venha consolar, porque também há coisas que requer, tem situações que também não tem um consolo humano, né? Sim. Aquilo vai demandar da pessoa um trabalhar no tempo. Não é que o tempo cura, o tempo não cura. O que cura é o que acontece com o passar do tempo. E tem coisas que demandam isso da pessoa. Ela vai precisar se reelaborar diante disso tudo e encontrar outras formas de encarar, de explicar, de aceitar, de enfrentar. Né? E também até porque cada um é um, né? Nós somos únicos na forma como nós lidamos com a nossa dor, com a nossa perda, com as nossas experiências, né, traumáticas. Então, não tem uma receita única ali, né? Os princípios se aplicam a todos, mas a forma como eles são vividos é diferente para cada um, né? Então, chegar já com uma fórmula pronta e jogar em cima de alguém, né, traz muito mais dor do que alívio. Põe mais peso, né? Então, a senhora já falou muito aí sobre, né, a importância da fé. Do ponto de vista da ciência, né, como profissional, qual a importância, né, da vida espiritual, da fé, né? Eu sei que a senhora já falou um pouco disso, para manter saúde emocional, para manter saúde como um todo, né? Tanto nesse momento de crise, mas no processo de lidar com a nossa dor. Então, a ciência, ela contempla a espiritualidade, né? Nós temos cursos, eu tenho conhecimento de um curso lá no Sul, curso de pós-graduação, de mestrado em espiritualidade dentro da área de psiquiatria, porque não há como não observar a maneira como os pacientes têm recuperação diferente conforme a crença de cada um. Uhum. Então, em psicologia, nós tratamos 7 áreas da vida. Uma das sessões que nós temos é uma sessão de psicoeducação que contempla 7 áreas da vida. E as 7 áreas são família, os outros relacionamentos, além da família, né, o ambiente, conhecimento e ocupação, o quanto nós estudamos, lemos, né, e nos interessamos por cultura, a nossa ocupação, nossa função, nossa profissão. A 4ª área é social e lazer. Quem cansa e descansa, cansa e descansa, cansa e descansa, tem mais chance de ter Alzheimer. Nós precisamos nos distrair. Existe entretenimento, lazer, social, socializar com as 2 primeiras áreas e a terceira também, social e lazer. Depois vem saúde física, emocional e espiritual. Não é que está em 7º lugar, é uma das áreas, né? A espiritualidade, ela depende de uma aptidão que se chama transcendência. Assim como nós temos inteligência, né, que através dela nós encontramos soluções para problemas, através dela nós conseguimos nos adaptar a mudanças. Assim também como a inteligência, a transcendência é a nossa capacidade de conectar espiritualidade. Ela pode ter sido desenvolvida ou não, assim como a inteligência. Ela pode estar atrofiada. Está ali o potencial, mas está atrofiada. E o que a gente percebe é que um bom coping, né, a medicina chama de coping, uma boa conexão com a espiritualidade define enfrentamento de situações complicadas, né? Então,
seja qual for a crença ou religião, não é só dizer que eu creio em Deus, Deus é por mim, Deus está em todas as religiões, Deus é Pai de todos. Não, não é só isso. É você entender quem é Deus, quem é a pessoa de Deus, porque você também pode crer, mas não ter o que eles chamam de bom coping, porque você crê num Deus que se ausenta e aparece de vez em quando, se ausenta e aparece de vez em quando. Um Deus que castiga, né? Um Deus que não aceita você como você é. Então, a ciência contempla a espiritualidade. E nós temos que considerar a espiritualidade quando tratamos alguém. E se alguém se apresenta a mim como ateu, eu apresento as 7 áreas, eu explico o que é transcendência e digo, né, que é uma judiação. Uma criança nasce com um potencial de inteligência incrível, a mãe deixa lá no berço dia e noite, ela não é estimulada, ela pode viver uma vida inteira sem aprender a escrever. Ou seja, ela continua sendo um gênio sem se manifestar. Então, ser ateu também é uma escolha, né? E a transcendência fica atrofiada. Mas sempre vai ser uma escolha. É o que eu apresento. E, seguindo a isso, a gente continua com o maior respeito e cuidado com a pessoa, né? Eu atendo pessoas que não creem e são pessoas éticas, educadas, inteligentes, bem-humoradas e que conseguem bons resultados com terapia, e eu sigo com elas. E quando eu termino, eu falo, então, tchau, que Deus te abençoe, boa semana. Sim. É interessante que essa pandemia, de certa forma, ela veio sacudir as outras áreas onde nós tendemos a colocar a nossa vida, né? Então, a gente está muito colocando a nossa vida no dia a dia, trabalhando muito para ter um bom salário, uma boa carreira, uma boa aparência, uma boa família, e nós esquecemos da área espiritual, né? E nesse momento, de certa forma, isso tudo foi sacudido, porque família pode ser tirada, porque a aparência pode ser, ela, né, um dia ela vai mudar, né? O dinheiro acaba. Então, tudo nesse mundo, né, a economia, na cultura, a opinião dos outros, está tudo mudando o tempo todo. Tudo está sujeito a cair, a colapso, né? Então, eu sempre falo que crer é pensar, né? E alguém inteligente vai querer ancorar a sua vida em algum lugar mais do que dinheiro, mais do que só a família, mais do que a carreira e a profissão. Eu amo muito um texto de Hebreus que diz que essa esperança, né, Jesus, o Evangelho, é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Então, no final do dia, eu preciso colocar a minha alma num lugar que não vai mudar. Não importa o que aconteça com essa pandemia, não importa o que aconteça com a economia, não importa o que aconteça com a política, né? Eu sei que a minha alma está ancorada num lugar seguro, que não vai mudar, né? E a única coisa que não vai mudar nessa vida, nesse mundo, é Deus e a verdade de Deus, a palavra de Deus. E eu sou muito grata, sem dúvida, né, pelas muitas ciências aí que estão trabalhando arduamente para trazer a cura para esse vírus, para nos ajudar a lidar com os impactos nas diversas áreas. Mas a gente sabe que a ciência sozinha não é suficiente. Nós precisamos de um poder maior, nós precisamos de Deus, nós precisamos de fé. E como você disse, não de uma fé qualquer, não de uma fé desconectada de relacionamento, desconectada de verdade, né? Mas uma fé fundada em fatos, porque a fé bíblica ela é uma fé baseada em fatos, né? Ela não é só teórica. E de uma fé que nos dá esperança, né? De uma fé que nos ajuda a lidar, que nos dá perspectiva para lidar com a dor, com o sofrimento, que nos dá uma perspectiva correta a respeito da morte, que nos dá esperança, né? Eu tenho um amigo que diz, Elba, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Como assim? Então, assim, a fé nos dá uma perspectiva correta
a respeito da morte, né? Então, ela é uma transição. Então, ela não deveria, se nós temos uma perspectiva correta, ela não deveria ser vista como esse monstro terrível, né? Devastador, que simplesmente vem e arranca tudo que eu tenho. Né? Uma perspectiva bíblica nos diz que, muito pelo contrário, que ela, né, vai nos levar para uma vida muito melhor. Então, a fé realmente, num momento como esse, ela nos dá uma perspectiva que ninguém mais pode nos dar, né? E eu sei que eu gostaria de ficar aqui a noite inteira conversando com você, porque é sempre muito gostoso estar junto com você, né? E um assunto tão importante, nós que amamos pessoas e queremos vê-las saudáveis e lidando com todas essas coisas no dia a dia. É muito gostoso estar aqui falando sobre esse assunto, apesar de que o assunto não é gostoso, né? Mas porque nós temos esperança, nós podemos falar sobre ele, né? E até de uma maneira mais leve. Mas, assim, talvez, doutora, tem pessoas que estão nos ouvindo que estão nesse momento em profundo sofrimento emocional. Talvez crise de ansiedade, pânico, depressão e às vezes, até sentimentos e sintomas que nunca tiveram antes dessa pandemia. O que a senhora aconselha, orienta para essa pessoa? O que essa pessoa deveria fazer? Eu te digo que você precisa se manter no real, né? Nós precisamos nos ater ao real, né? Precisamos nos questionar qual é a base que eu tenho para pensar o que estou pensando e ficar no estado que estou ficando. Eu atendo uma pessoa que tem um comércio e ela foi aquela que fez de tudo para manter todo mundo dentro do possível, né? E outro dia uma funcionária comentava nesse comércio, né, com o emprego dela e o salário dela, ela falava aquela frase, né? Se as coisas continuarem assim, nós não vamos morrer de Covid, nós vamos morrer de fome, né? Então, é uma frase que ela ouviu, porque o último lugar que ela podia repetir essa frase era lá no emprego dela, ainda semeando um mal-estar, não é verdade? Então, ela ouviu e repetiu, né? Primeiro, provavelmente não é o que ela pensa realmente, né? Segundo, não foi adequado, né, àquela conversa. Então, precisamos nos ater ao que é real, né? A realidade, ela sempre é melhor do que o que a gente imagina, porque a nossa imaginação realmente ela vai para lugares estranhos, irreais e maus, né? Então, tente alimentar todas as áreas da vida que eu expliquei rapidamente aqui, né? Super rápido. A gente usa 1 hora para falar das áreas da vida. Então, assim, pense nas áreas da vida e tente manter todas alimentadas. Quando uma entrar, sua saúde física entrou em déficit, se alimente nas outras. Você está morrendo de medo, a sua saúde emocional entrou em déficit, se alimente das outras, né? Mas a minha família também está em crise. Vá com seus amigos para o virtual. Beba na espiritualidade. Né? Então, mantenha as áreas da vida, invista nas áreas da vida para você ter de onde tirar quando alguma entrar em crise. Uma pessoa que só pensa no trabalho, quando ela aposenta, ela infarta. Né? Conheço casos. Então, alimente todas as áreas da sua vida, é o melhor que eu tenho para te dizer nesse momento. Né? E o pânico, a ansiedade, a tristeza, eu acho que a gente até já falou um pouco sobre isso, né? Vamos temer o quanto for possível, vamos chorar o que for necessário, né? Mas pense em tudo que você tem de vida para sacar da sua memória, né? Saque, faça dessas memórias sua companhia, isso funciona. Eu sou uma pessoa que tem nas memórias excelentes companhias. Funciona. Legal. Muito bom. Muito obrigada, doutora,
sua sabedoria, conhecimento, seu amor e carinho compartilhado conosco hoje. Eu tenho certeza que trouxe muito paz, clareza, alívio para aqueles que estão nos ouvindo hoje. E eu espero que a gente se encontre de novo, porque é sempre muito prazeroso estar com você. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, viu? Para mim é um prazer, de verdade. Eu sou uma pessoa que gosta de estudar, que gosta de ajudar os outros, como você falou, essa é a minha vocação. Acho que se eu não fosse psicóloga, eu ia ser médica, ia ser advogada, eu ia ser pastora, eu ia ser professora. Eu gosto de estar com pessoas e ajudar pessoas, né? E não adianta assim, né? Eu gosto de estudar, não adianta a gente guardar isso só para si. Então eu quero agradecer, né? Porque para mim, você me deu espaço para usar a voz, né? E eu até tenho um pouco de problema de voz hoje em dia. Então, assim, para mim é mais valorizado ainda quando eu tenho um espaço para colocar a minha voz. Muito obrigada, foi um prazer enorme. E eu, assim, me despedindo, eu gostaria de lembrar de uma frase que eu disse, né, na primeira live que eu fiz em tempos de pandemia, que eu falei assim, eu acho que a gente deve ser tão entusiasmado e confiante como se isso tudo fosse acabar a semana que vem. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que ser tão atentos, obedientes, inteligentes e criativos e empenhados como se isso ainda fosse durar muito tempo. E eu penso em Deus falando para mim assim, Tonina, se você tiver que ficar na sua casa aí mais um tempão, você vai duvidar do meu amor por você? Você vai deixar de me amar? Né? E eu responderia para Deus assim, não, Senhor, eu nunca vou duvidar do seu amor, do seu cuidado, e eu nunca vou deixar de te amar. Né? E lá em Eclesiastes 7:2, está escrito assim, mais vale ir à casa em luto do que ir a uma casa em festa, porquanto este é o fim de todo ser humano. E desse modo, os vivos terão uma grande oportunidade para refletir. Se você pedisse para eu resumir em uma ideia tudo que eu penso da pandemia, eu diria que estamos numa excelente oportunidade para refletir. Quem está fazendo de conta que não está acontecendo nada, está perdendo essa oportunidade, né? E depois, lá no livro de Salmos, está escrito assim, sendo assim, ensina-nos, pois, a contar nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. E contar os dias, para mim, não é eliminar os dias, né? Eu acho que não é isso que a Bíblia quer dizer. Esse contar os dias é valorizar os dias. Eu não dependo de estar lá na rua para valorizar o meu dia. Eu preciso valorizar o meu dia. Se eu estou onde eu queria estar, ok. Se eu estou num lugar onde eu devo estar, ok. Eu preciso entender o valor do meu dia. E, ao longo do tempo, dias valorizados vão me dar assim, aquela convicção de que a minha vida é importante, ela tem valor. Não é mesmo? Obrigada, querida. Foi um prazer. Obrigada. Um abração e até a próxima. Até. Boa noite. Beijo. Boa noite. Então, muito legal, não é? Ter a doutora aqui com a gente. Se você ficou conosco aí até agora é porque você está interessado em levar a sua saúde emocional a sério, né? Você realmente, esse assunto te interessa. Então, eu gostaria de te encorajar, se você gostaria de ter mais saúde emocional, a acessar o nosso site aí no Facebook, no YouTube, e assistir uma mensagem chamada Fé que me dá saúde emocional. Lá você vai aprender alguns princípios práticos que, se você colocar em prática, você terá mais saúde emocional. E se você está sofrendo hoje sobre sofrimento emocional, ansiedade, medo, pânico, eu gostaria de te encorajar a fazer 3 coisas. Primeiro, a orar. Vá diante de Deus em oração. Lá em Lamentação 2:19, a palavra de Deus diz assim, levante-se e ore por ajuda a noite toda. Despeje seus sentimentos ao Senhor, como você derramaria água de uma jarra.
Vá diante de Deus em oração. Coloque tudo para Ele, o que você está sentindo. Uma das coisas assim, mais poderosas a respeito da oração é que quando você vai ao pastor, ao conselheiro, ao psicólogo, né, a um amigo, é muito bom e é necessário. Mas nós somos limitados, nós só sabemos aquilo que você nos permite saber. Mas quando você ora, quando você vai diante de Deus, o Deus que está do outro lado conhece tudo a seu respeito, tudo que você está sentindo. E só Ele, mais ninguém, pode te entender completamente. Ele que ouve as tuas orações é poderoso para curar as tuas emoções. Então, a eficácia da oração, como nós já falamos, é cientificamente comprovada. Então, ore, coloque tudo que você está sentindo e tudo que está te afligindo diante de Deus. Ele sabe o que fazer e como fazer. Ele ama você. Segundo, busque ajuda e aceite ajuda. Procure ajuda. Procure ajuda de profissionais, se for o caso. Procure ajuda de outras pessoas e aceite ajuda. Terceiro, junte-se a uma família de fé, se você ainda não tem uma. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Nós fomos criados para viver em comunhão. Deus não quer que nós carreguemos os pesos dessa vida sozinhos. Por isso, procure uma família de fé. Lá você vai receber apoio, oração, encorajamento. Lá você será encorajado a crescer, será desafiado a crescer. Então, junte-se a uma família de fé e lá encontre pessoas que você pode abrir seu coração, que você pode compartilhar sua dor, que você pode compartilhar sua vida. Então, gostaria de terminar orando por você. Feche seus olhos se você está se sentindo muito cansado, esgotado, ansioso, depressivo. Eu quero orar por você nessa noite. Pai querido, o Senhor conhece cada pessoa que está nos assistindo hoje. O Senhor sabe onde ela está. O Senhor conhece os limites de cada um. O Senhor sabe quão pesado a vida está para cada uma delas. Por isso nós viemos diante de Ti. A Tua palavra diz que nós devemos lançar sobre o Senhor todo o nosso peso, toda a nossa carga. Nós queremos lançar todo medo, toda preocupação, toda ansiedade, toda tristeza do nosso coração. E orar que o Senhor, permitir que o Senhor venha e nos toque com o seu toque de amor, o seu toque sarador. Abençoa, Senhor, cada um dos seus filhos e cada pessoa que está nos assistindo hoje. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, possa encher cada mente, cada coração, cada corpo. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Obrigada mais uma vez por estar conosco. Que o Senhor abençoe você grandemente.